Olá, meus amigos, minhas amigas. Nós estamos aqui num momento de muita alegria, num momento especial. Para mim, hoje, mais do que fazer um programa, é abrir essa nova temporada de 2026 aqui no Palavra da Verdade, porque eu trago hoje um convidado muito especial. Nós vamos falar de vários assuntos, de várias questões, mas nós vamos falar hoje com um homem de comunicação. E a comunicação, ela é muito importante, talvez um dos elementos mais importantes, na interação de uma sociedade como um todo. E hoje nós vivemos uma crise, que eu reputo como que seja uma das grandes crises do mundo, que é justamente a crise da comunicação. Nós recebemos muita informação, milhares, milhões de informação, mas nós não temos formação. Falta capacidade de discernimento. E outra crise é a crise da tecnologia. Houve uma mudança muito rápida, muito abrupta no mundo a respeito dessa questão. Hoje, a tecnologia da informação, especialmente os mecanismos de inteligência artificial, mudaram a concepção do mundo em todos os sentidos. Então é uma alegria nós abrirmos essa temporada de 2026 com uma das personalidades que, para mim, no meu modo de entender, sem qualquer falsa apologia, do Rosenval Ferreira. É uma pessoa que nós nos conhecemos há muitos anos, mas ultimamente se tornou meu amigo. E na sociedade que nós vivemos, a gente pode contar amigos mesmo, para valer, poucos, talvez até nos dedos de uma das mãos. Então é uma alegria, é um prazer retomar essa parceria com o Leno Silva, nessa nova configuração, desse conglomerado de comunicação, trazendo aqui o meu amigo Rosenval Ferreira. Ele vai fazer uma apresentação dele e nós retomamos nos blocos seguintes. Aquele abraço. Perfeitamente. Bom, já que eu vou fazer a apresentação de mim, eu quero dizer o seguinte, eu estou jornalista, né, há muitos anos, mais de 50 anos do jornalismo, mais de 50 anos, porque comecei ao mesmo tempo na área de publicidade, tenho aí, eh, mais de 14 anos de vida acadêmica, né, já passei por vários veículos de comunicação, considerados muito importantes. E por que que eu digo que eu estou? Porque a profissão não sou eu. O ser humano Rosenval Ferreira, poucos o conhecem. E eu, como sou espírita, eu acho que essa carcaça aqui é apenas exatamente isso, é uma armadura que na próxima reencarnação eu mudo ela e tudo mais. Então essa parte minha é a parte, que eu considero menos importante. Eu acho que a parte mais importante que eu alimento, a parte que eu dou valor nela e que eu quero ser bom nela o tempo todo, é a parte que eu sou, não estou. É a parte minha como ser humano, como alma, como espírito que vai, perpetuar-se, estando sempre com aquela egrégora, com aquilo que eu me transformei ao longo de uma existência. É isso que nós vamos falar. Fique aí, fique ligado, nos acompanhe. Daqui a pouco a gente volta. O estado mais seguro do Brasil está ainda mais seguro. IA contra o crime. Mais uma inovação do governo de Goiás na segurança. Uma tecnologia que utiliza a inteligência artificial para combater a bandidagem com mais agilidade. A polícia recebe a denúncia, registra no sistema dados de localização do delito, características mínimas do bandido ou do veículo usado por ele. Isso basta. Com poucas informações, a inteligência artificial rastreia câmeras espalhadas pelo estado e, em segundos, a polícia identifica o bandido e a sua rota de fuga. Com poucos meses de funcionamento, Goiás aumentou em 55% a captura de bandidos. Se em Goiás a vida de bandido não era fácil, agora complicou mais ainda. IA contra o crime. É inovação, levando mais segurança para você.
Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o mais seguro do Brasil. Estamos retomando com o nosso programa inaugural de 2026, A Palavra da Verdade. Como eu disse, hoje conversando, dialogando, batendo um papo aqui com essa figura de comunicação, do jornalismo verdadeiro, que é Rosebal Ferreira, figura muito importante. Hoje nós estamos aqui, de certa forma, com o papel, contrário. Você sempre me entrevistou, participei de vários programas seus, em vários lugares, em várias oportunidades, mas hoje você está aí, e eu sou o entrevistador. Então eu quero saber de você, a sua formação como jornalismo, como que começou esse gosto pelo jornalismo, aonde você nasceu, como é que foi, essa a sua entrada na comunicação, porque você não é só um jornalista, você é um comunicador no sentido pleno. Como que foi isso aí? Eu sou publicitário também, né, marketing estrategista, mas assim, vou fazer um resumo rápido. Eu sou fruto de um outro Brasil, um Brasil onde o Estado provia a educação com muita qualidade, porque eu sou de Rio Verde, me formei no Colégio Estadual Martins Borges, até o proprietário desse conglomerado aqui é lá de Rio Verde também, deve saber, o Martins Borges. Depois eu vim para o Liceu de Goiânia, certo? Eu fiz técnico ao mesmo tempo técnico de enfermagem, certo? E técnico laboratório. Aí eu fui para São Paulo, trabalhei como técnico de enfermagem e entrei pra medicina. E Ah, depois, você fez eu medicina. fiz um semestre e meio de medicina, e depois eu desisti para ir para o jornalismo. Sempre escrevi muito bem, porque sempre li muito, não é? E passei nas universidades que eu quis, não fiz cursinho nem nada, dada a qualidade de ensino que era do estado, É. no caso do liceu. E eu passei na Universidade de São Paulo, passei na FAAP, passei na Casper Libro. E a Casper Libro sempre foi tida como uma das melhores escolas de jornalismo, de rádio, jornal e televisão, uma das melhores do mundo. E continua sendo, né. E aí eu optei pela Casper Libro, embora ela fosse particular, mas era top, e ali na Paulista. E depois disso eu fiz vários cursos, paralelos de marketing estratégico Você também. fez no exterior, né? Tive, aí eu fui para Wayne State, a Universidade do Michigan, eu fiz lá uma pós na Universidade do Michigan, depois eu tive na Nova Zelândia, fiz um ano de cinema e televisão na Nova Zelândia, enfim, eu andei por aí fazendo minhas traquinagens na área de comunicação. Estudei muito, nunca fui nato. Pessoas às vezes que me conhecem hoje pensam assim: "Ah, o Rosival sempre foi comunicativo, falante e tal". Não, não foi assim. Isso foi uma coisa que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, entendeu? Nós E vamos falar mais dessa sua formação intelectual, cultural, profissional como jornalismo, mas a sua infância, o tipo de educação que você recebeu de seus pais e tal, a sua infância foi lá em Rio Verde? Rio Verde tem uma fama de um povo, assim, meio brabo, como é que é isso? É não, isso mesmo? não, eu não diria assim, é uma outro mundo, né. Nós já somos, assim, de uma geração que o pessoal era muito fio do bigode, É, você não brincava com o homem, né. é. Eram homens que não brincavam com a sociedade não brincava com eles. Formação austera, os Austera. pais. E meu pai, eu tive a melhor educação que um ser humano possa desejar. Eu vim de família muito simples, aí fala: "Não, eu vim da família simples e humilde". Não, humilde nós nunca fomos, entendeu. Eram pobres que eram dureza nas reivindicações. E eu, vim da família espírita, meu pai se chamava Allan Kardec Ferreira de Castro, família totalmente espírita, tinha meu tio que era Eurípides, e tinha nome de espíritas. Eu fui criado no espiritismo, no Centro Espírita Eurípides Passanufo, que foram meus parentes que ajudaram a criar, junto com o doutor com o Paulo Campos, um Sim, grande sim, político, sim, o sim. qual foi meu amigo, roubava livros na biblioteca dele para ler. Depois é uma história, ele depois passou a me emprestar os livros, descobriu que estava roubando, mas estava devolvendo, ele me emprestava. E ali meu pai era de um rigor absoluto. E eu sou daquela geração que meu pai olhava para mim e já sabia o que queria.
né, Gerson, mas muito bom. Então, essa formação espírita minha, que era um espírita católico, porque a gente era espírita, mas ia na igreja também. Uhum. Então foi uma grande formação. Rio Verde era uma cidade muito bacana. A gente nadava lá no córrego do Sapo, entendeu? Pescava por ali e estudava bastante, entendeu? Então foi muito bom. Trabalhei desde os 9 anos de idade. Quando você veio aqui para Goiânia, que você, adotou Goiânia para residência e domicílio seu, inclusive profissional, quais foram, assim, os lugares, as empresas que você trabalhou que mais marcou a sua vida? Tá, eu tenho fases, né, a fase quando que eu vim novinho ainda, como estudante, eu trabalhei num depósito de garrafas, certo? Depois eu trabalhei limpando um bar, e depois eu tive a sorte de ser motorista de ônibus. Ah, sim, interessante. Né, eu dirigi o ônibus da faculdade da faculdade não, da escola técnica de enfermagem. Era um Yellow Bus. E é uma história maravilhosa, porque eu ia buscar minha namorada de ônibus. Tinha uma namoradinha, eu buscava minha namorada de ônibus. E a família achava uma beleza, aquele ônibus que pegava a maçaneta, abria e entrava todo mundo: "Ó, meu namorado veio de ônibus ir buscar". Então, foram isso. Depois, Isso já aqui em Goiânia? isso em Goiânia. Aí depois, e aí foi como estudante, né, ainda. Certo, certo. Depois eu voltei, quando já formado, muitos anos depois, e aí eu vim trabalhar na organização Gemicâmara. Trabalhei muitos anos na organização Gemicâmara, tive o prazer de fazer uma coisa revolucionária, que foi a TV Mulher. Trabalhei como analista político econômico na organização Gemicâmara, fazia meus flashes lá. Domiciano trabalhava lá na época? Domiciano, que era o Diretor de o jornalismo? chefão de jornalismo do Popular. Ah, do Aliás, Popular. é do Popular. Muito, muito a propósito. E na organização Jabicama era a Fátima Roriz, uma turma boa também, o Lourenço. Uhum. E depois eu fui trabalhar para o Grupo Cical. E Ah, quando eu fui certo. trabalhar não era grupo, era só Cical. E Aí eu era já trabalho mais de marketing, né? marketing. Eu fiz o marketing estratégico publicitário do Grupo Cical. E a General Motors me adotou também, porque gostou muito do que eu fiz. Então já foi uma época que eu trabalhei já mais profissionalmente, né. Aí montei uma agência de publicidade, e aí eu fiquei por aqui, estou aqui até hoje. Ah, tá. Nós estamos aqui nesse diálogo muito amigável, muito fraterno, muito, generoso da parte do Rosenwald de nos atender, e nós estamos aqui dialogando. Teremos ainda mais 2 blocos e a gente continua logo no próximo bloco. Nos acompanhe, fique conosco, não saia daí. Tá transformado. Goiás no seu melhor. Está bem cuidado. O governo que mudou a história de Goiás transformou o estado no mais seguro do Brasil. Desde 2019, Goiás vive quedas recordes na criminalidade. 95% a menos nos roubos de veículos. Latrocínios, queda de 86%. 62% menos crimes contra a vida. Roubos a comércio e a pessoas, menos 92%. E queda de 84% nos roubos a residências e propriedades rurais. Investimento em reformas e novas instalações de unidades de segurança. 37 novas unidades entregues. Com inteligência, integração e ação forte, os bandidos ou mudaram de estado ou mudaram de profissão. E a mudança que transformou o estado no mais seguro do Brasil vai continuar. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o mais seguro do Brasil. Goiás no seu melhor estado. Olá, nós estamos retomando com a Palavra da Verdade aqui no grupo, de comunicação da Alô TV, hoje entrevistando essa grande personalidade da comunicação, do marketing, e também do jornalismo goiano com projeção nacional, que é Rosenwald Ferreira. No bloco anterior, eu perguntava para ele da experiência dele na organização Jaime Câmara, e citei o nome do Domiciano Faria, porque eu tive uma experiência pessoal. Eu trabalhava na casa de prisão provisória, que era a antiga detenção, era a casa dos horrores aqui, terrível, Uhum. né,
ali na Independência, para quem conhece Goiânia, no centro de Goiânia, da Independência com a 66, Perto do e Mutirama ali, perto do Mutirão. onde é a Marginal Botafogo hoje. Exatamente. É. Tinha a Secretaria de Segurança Pública. E ali foi uma experiência profissional muito rica, mas muito difícil. Quando eu cheguei lá, Rosenvald, eu estou te contando essa história e para os telespectadores todos aqui, para falar dessa personalidade do jornalismo, né, que é Domiciano Faria, de grata memória para mim. E aí, eu fui levado num programa, e aí num programa do SBT, e eu, ao vivo, era o programa mais ouvido que tinha, de maior audiência naquela época. Eu mostrei as mazelas, né, da casa de prisão, da casa de detenção, a casa dos horrores. Aqui é isso, isso, isso. E eu comecei a fazer uma política diferente lá, de valorização do preso, de reinserção, de educação e tal, e tal, e tal. Mas dizendo que nós precisávamos mudar. E, de repente, o âncora do programa estava ao vivo com o governador da época. E aí me colocou numa saia justíssima, porque ele disse: "E agora com a palavra o governador?". E o governador falou: "Olha, todo, gestor incompetente", ao vivo, eh, começa a reclamar do Estado sem buscar recursos, né, para isso e tal e tal. Isso aí me devolveu a palavra. E que eu abruptamente disse: "O senhor tem razão, mas aqui nós temos muitos servidores de outras áreas do governo que poderiam ser aproveitadas lá e tal", e saí por aí. Mas depois desse programa, a ordem era me mandar para o lugar pior de Goiás. E eu, pela minha intuição ali, eu fui procurar o Domiciano. Ele me disse: "Volte, vou mandar uma equipe, você fale o que tem que falar, se esse pessoal te transferir, no domingo você estará no Fantástico". Então ele me recebeu muito bem e acreditou no meu trabalho. E depois daquilo lá, decidiu-se construir a nova casa de prisão provisória. Eu acho, Rosenvald, que o jornalismo tem esse peso, o jornalismo tem essa importância social de colaborar com uma dinâmica de desenvolvimento, de melhoria. O jornalismo ele não pode ser subalterno, ele não pode ser um carbono subserviente de governo nenhum. E eu tenho aqui em Goiás a sua figura como referência, e por isso é que eu estou ressaltando esse trabalho, e o meu primeiro programa de 2026 é trazendo uma figura que é paradigmática nesse contexto. O que você me diz disso? Porque eu acho que nós estamos vivendo uma crise de e que talvez o jornalismo seja a última fronteira. Você vê por exemplo, nesses grandes escândalos do INSS, do caso Master e de outros, né. Pa Em determinado momento você parece que vê um conluio, ali entre a imprensa, a chamada imprensa profissional, a imprensa que não é livre, né, diante da verdade que tem que ser exposta para a sociedade. Por isso é que eu te trouxe aqui, eu gostaria que você falasse sobre essa questão que eu levanto aqui para você. É uma coisa delicada, mas tem que ser dita. Você está falando de Domiciano de Faria, que era numa época onde, editor de jornal tinha dignidade. Era gente com alto nível de hombridade, E respeito, né. de honra, né. Depois dele, e eu não vou querer citar nomes aqui, porque é chato, você pode notar que acabou. Ele foi assim, tipo o último dos moicanos. Aí passou a entrar gente cuja, concepção ideológica estava acima, dos fatos, da verdade e daquilo que se ser dito e que se ser feito, né. Com isso, o que perdeu? Quem perdeu foi a própria imprensa. Então a imprensa, deu um tiro no pé, a meu ver. E com o advento das redes sociais, essa lacuna de credibilidade da imprensa, por motivos visivelmente ideológicos, fez com que ocupasse espaço algo que também é tão precioso ou mais, que são as pessoas que não têm nenhuma
nenhum tino, não tem nenhuma responsabilidade jornalística, se passando inclusive por jornalista, né. E o que acontece? Virou uma mixórdia total. Me parece que agora, neste ano 2025 para frente, o jornalismo profissional entendeu finalmente que: "Opa, eu não posso ser só ideológico, eu tenho que ser factual e tenho que fazer alguma coisa", para inclusive, recuperar a credibilidade perdida. Eu estou citando algo que é muito fácil do telespectador entender. Esse negócio do Banco Master, por exemplo, ele só não está morrendo, e do INSS também, porque o jornalismo profissional resolveu reagir e perceber que é muito mais rentável, inclusive, porque tudo é dinheiro, né, você ser, eh ferrenhamente a favor do que precisa ser descoberto, do que precisa ser falado, a despeito do que o governo quer, do que o contrário. Então o que acontece? O próprio Globo, que é da Rede Globo, que deixou a ideologia dar uma engolida em vários jornalistas profissionais e vários caracteres de televisão e etcétera, e do próprio jornal, percebeu isso através de quem? De uma jornalista, Malu, né, A Malu Gaspar. Malu Gaspar. Falou: "Opa", de repente a Malu Gaspar começou a dar o tom do país e dizer: "Não, nós precisamos colocar o Brasil ali também, se isso não interessa aos governos". Porque me desculpa, Rosivaldo, você veja que a gente começou a perceber no Brasil, o cidadão comum, uma promiscuidade total na Praça dos Três Poderes. Eu até, pegando o gancho da Malu, escrevi um artigo falando que ali ia terminar como um filme do Tarantino. Isso, e aliás um grande artigo, que eu Encaminhei. repercuti. É. Então veja bem, o poder judiciário totalmente comprometido, uma promiscuidade mesmo, o poder executivo, o poder legislativo, porque são vários, né, congressistas apontados ali, atolados até o pescoço. Você não vê, por exemplo, eu sou advogado por paixão, por vocação, eu pertenço a uma OAB de Sobral Pinto, de Raimundo Faoro, de Rui Barbosa, mas a OAB em nível nacional ela se mantém vergonhosamente calada, silenciosa. A OAB sempre se levanta para falar. A OAB sempre se pronunciou nos momentos difíceis de crise da nação. A OAB sempre se manifestou nas diretas já, no período negro da ditadura militar. Então, eu olhava e perguntava: "Quem vai se levantar?" E parece que eu estou vendo a imprensa, ou parte da imprensa pelo menos, se levantar. E isso me reacende a esperança. Você concorda comigo ou ainda vai estar muito cambaleante essa imprensa livre, que a gente pode dizer uma imprensa livre, que cumpre um papel na democracia muito importante? Talvez nós estejamos assim, na iluminação de uma coisa que pode ser um grande sol, né. Ainda está uma vela acesa, como se fosse aquela vela do para velório, né, uma É, velinha ali. é. Mas é promissor entender que essa imprensa engajada, ideológica, inclusive panfletária, que se exercitou nessas últimas décadas em torno de uma coisa que eu chamo de lulopetismo, porque nem PT não é, porque eu também, vejo o PT do tempo do Hélio Bicudo, de outras pessoas que eu conheci e sempre respeitei e ainda continuo respeitando. Então, essa imprensa, ela começou a perder terreno de tal forma que os próprios, empresários da comunicação, que aliás gostam muito de dinheiro, não é de ideologia, eles perceberam que não, não, nenê, isso vai nos destruir. Aí eles começaram a filtrar. Então você pega, por exemplo, figuras icônicas aí, e eu as posso citar, porque, icônicas o são, o Reinaldo Azevedo, por exemplo, que de repente se bandeou totalmente, sem que isso pudesse ser entendido para uma coisa ideológica totalmente contrária ao que ele sempre escreveu, não é, e outros, essas pessoas não estão tendo mais. Então você acha que é mais um instinto de sobrevivência mercadológico? É um instinto de sobrevivência mercadológica também, mas um instinto de dizer o seguinte: essa sociedade que a imprensa está fingindo
que não está conspurcando a verdade, que está roubando a nação, certo? Essa espoliação, Essa sociedade está começando a ela vai apodrecer a própria imprensa também. Quer dizer, nós vamos. Esse barco, vamos dizer, esse barco é meu. Né? Uhum. Eles perceberam que o furo lá na ponta do barco vai inundar o barco. Então, teve gente lúcida que falou: opa, para que vamos parar de brincar? Né? Porque na realidade, Osebal, o jornalismo não tem digamos assim, a neutralidade científica, né. Ele tem um componente moral, uma praxis moral, um conteúdo moral, mas cada jornalista carrega em si, ele é um homem, é um cidadão, um ser pensante, os seus conceitos. Agora isso não pode chegar a um nível de promiscuidade que nós estamos chegando, ideológico, e uma série de coisas que são expostas, que vão apodrecendo a sociedade, as crianças, com uma série de ideologias nocivas mesmo, nas novelas, na arte cênica, numa eu vejo Veja bem, assim. nós estamos num estado que a gente não gosta e nem pode ficar fazendo inimigos fulanizar a crítica, porque senão chega em encontro com você Certo. na padaria, É, é complicado, você sabe disso. Mas veja bem, vamos discutir ideias, não pessoas, né. mas vamos falar, por exemplo, ideologicamente falando, nós tivemos uma editora de um grande jornal que ideologicamente ela inventou um negócio, certo, contra a Polícia Militar de Goiás, que nunca se consubstanciou em verdade. Falou que tinha um cemitério disso e aquilo, onde vários policiais sérios e qualificados foram presos, inclusive em presídio de segurança máxima, sem ter nada a ver, foi uma invencionice ideológica. É daquele episódio, Daquele coisa episódio. triste, você sabe que eu sou um homem de segurança pública, um delegado de polícia, eu recebi uma carta de um oficial que estava Não, lá, ó, que e foi eu sei até quem é. muita dor, né. Dor. Então, aquilo foi uma editora, que eu chamo de amalucada, que inventou aquilo lá, certo? E nunca cobraram dela a contento. Por quê? Por questões pessoais dela. Agora eu digo, então o jornalista é isento, você é isento? De forma alguma, e nem quero ser. Eu quero ser transparente naquilo que eu sou. Por exemplo, eu gosto muito, embora hoje não se possa citar como bom exemplo, você tem um jornal americano que fala: esse é um jornal republicano. Tem um outro jornal que fala: esse é um jornal democrata. É. O New York Times é democrata, o Washington Post é republicano. Aí o que acontece? Isso não significa que aquele jornal vai fazer notícia fake news, notícia falsa contra aquele grupo que ele pensa que ele tem uma tendência a representar melhor. Eu sou assim, já que tem que ser rotulado no Brasil, eu sou um jornalista de direita, né. Aí o pessoal fala: "Você é de centro-direita?" Não sei, mas eu tenho que ser, então eu sou de direita, certo? Aí o meu ouvinte, o meu telespectador, o meu leitor, sabe que de esquerda eu não sou, mas isso significa que eu vou inventar alguma coisa, pra poder falar mal da esquerda? De forma alguma, não preciso. Nós vamos É retomar só fatos, não é? nós vamos retomar esse diálogo aqui, que talvez daria vários programas, mas como você falou que o jornalismo, agora ressurge como uma pequena vela, uma esperança, o sol há de brilhar mais uma vez. Daqui a pouco a gente volta. O novo terminal Praça da Bíblia está pronto. Já são 5 terminais reconstruídos, modernos, seguros e do tamanho que a população merece. O governo de Goiás investe quase 2 bilhões na maior transformação já vista no transporte coletivo da região metropolitana. 800 novos ônibus entregues. E até 2026, toda a frota será renovada. Mais de 7.000 novos pontos. E estamos construindo um novo eixo Anhanguera. Implantação do bilhete único e da meia passagem para até 5 quilômetros. E tudo isso sem aumentar o preço da passagem. R$ 4,30 há quase 7 anos. Goiás constrói um novo transporte público, moderno, justo, para todos. Governo de Goiás, o estado que dá certo. Kênia Costa Decor.
a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Estamos de volta à Palavra da Verdade. Aqui nesse programa nós temos um objetivo, a verdade. Porque a verdade ela não é um conceito, a verdade ela é um espírito vivo. E aqui a gente busca falar a verdade. E hoje, um dos parâmetros do jornalismo é a verdade. A verdade, eu sou delegado, a gente investiga para apresentar a verdade. E o jornalismo trabalha com a busca da verdade e a exposição da verdade para a formação da consciência da cidadania. E nós estamos aqui com um paradigma do jornalismo goiano que nos presenteia com a sua presença, abrindo esse programa de 2026. Então, nós vamos continuar aqui conversando. Nós estávamos falando sobre o papel da imprensa, do jornalismo livre no país. Falamos um pouco em nível nacional, na cobertura desses grandes escândalos, que ainda traz aí muitas controvérsias, mas esse escândalo, por exemplo, no caso Master, ele nos trará muitas surpresas, eu acho. E espero que traga e que seja realmente passada limpa. Eu tenho visto o discurso, por exemplo, do presidente da República, ele me parece que faz uma declaração para a população, pensando nas eleições. Mas será que ele quer realmente que esse caso seja profundamente esclarecido? Parece que a Polícia Federal é uma coluna ainda que está buscando ali resolver essa questão. A postura do Banco Central também, até agora, está sendo correta, escorreita, mas nós já tivemos tentativas de abafa. O Tribunal de Contas da União, personalidades importantes do Congresso Nacional e do Poder Judiciário. Então, se não é a imprensa mesmo aí buscando e fazendo o seu papel, cumprindo o seu papel, eu acho que nós vamos perder uma grande oportunidade, eu não digo de passar limpo, mas de construir uma nação melhor num ano eleitoral muito importante em que você vai decidir os destinos dessa nação. Então fique atento, procure ter o discernimento, procure filtrar as informações que vêm hoje dessa gama, porque com o advento de um programa como esse, que eu venho buscando a verdade, quer dizer, a tecnologia de informação amplificou essas possibilidades, que a gente possa cumprir esse papel de trazer esse discernimento à cidadania. O que você me fala ainda a respeito do papel da imprensa nesse momento tão crítico da democracia, correndo riscos à democracia e dos valores republicanos do Brasil? Deu uma acordada. Agora, é preciso entender até que ponto pode ir o jornalismo investigativo sério, certo? Ele vai até certo ponto. Chegou naquele ponto que não dá mais para ir, o próprio jornalista, o empresário vai lá e diz não, aí acabou, né? Porque a partir dali são as instituições, como que é? Não, a partir dali é o seguinte, o poder é o poder, né? Então o poder absoluto, ele corrompe absolutamente. É. Nesse caso aí do Banco Master, eu acredito, com a minha experiência de jornalista de mais de meio século, o seguinte, vai dar para ir até certo ponto, certo? Porque quando chega no momento que a engrenagem do poder pode parar e atingir, como diz o outro, Deus de todo mundo, e Deus não pode. Você entendeu? Os deuses não. Então vai atingir os deuses não, deixa os deuses lá quietos. Então, o que acontece? Isso respingou barro nos deuses. Quem é Deus nessa história? Né? O Supremo Tribunal Federal,
são os deuses do poder. São deuses sozinhos? Nunca, certo? Então eles precisam ser deuses com Eles são uma engrenagem do sistema do sistema econômico. econômico, não só do sistema econômico, mas do que é mais forte ainda, que é o sistema de poder. Então, eles são deuses junto com o presidente do Concordo com você. com o presidente do Senado, com o presidente da Câmara dos Deputados. Eles são deuses junto com os controladores do dinheiro do país, que são deuses invisíveis, certo? Então, quando a coisa começa a apertar em cima dessa gente poderosa demais, é feito o quê? Não, espera aí, vamos, entregar fulano, ciclano, beltrano, mas vamos preservar coisa. Aí, essa imprensa profissional que diz: "Não, vou lá investigar tal", eles falam: "Não, cabritinho, pode parar por aí". É assim que funciona? Bom, é assim que funciona na maioria dos países que estão procurando se estabelecer como nações absolutamente democráticas. Aí eu vou dizer: "Mas espera aí, meu, quem são eles?". Antigamente se falava: "Os Estados Unidos são uma nação assim". Aí me entra um sujeito igual o Trump, que consegue corromper uma coisa que parecia não corruptível, certo? Ele passou a corromper. Então você começa a olhar para outro tipo de democracia, o que é ruim para o Brasil, não é? Então, e isso, aí rapidamente, o programa, tem tempo, na televisão é tempo. Fala assim: "E como que nós podemos contribuir para que isso". Nós agora, uma pessoa pode ter uma rede de televisão, uma pessoa pode ter uma emissora de rádio na rede social. Aí por que que isso não é uma força tão grande quanto é grande, mas não é tão grande? Por causa da fake news. Eu vou dar um exemplo bestinha. Por exemplo, o filho do Lula. Eu estava lendo ali agora documentalmente, o Lulinha, nesse caso do INSS, vai está em apuros. Mas por que que não está tão em apuros assim? Sabe por quê? Porque teve gente que fez fake news. E eu falava: "Gente, isso é mentira. O Lulinha tem uma fazenda em Goiás". Tem fazenda coisíssima nenhuma. Fazenda dá trabalho demais. Essa gente não gosta de coisa que dá trabalho. Ser fazendeiro é coisa séria, né. Então, por que que não respinga tanto? Porque se mentiram a respeito da fazenda, mentiram a respeito disso, daquilo, então pode estar mentindo também a respeito daquilo. Então, É. a pessoa que coloca uma fake news na rede social, ela não tem ideia do tanto que ela está enfraquecendo a capacidade das pessoas de serem também investigativos, jornalistas independentes investigativos. Olival, a imprensa tem que ter muito cuidado com essas cortinas de fumaça, que Claro. são estratégias políticas maquiavélicas, né, porque o maquiavelismo, ele é mais poderoso do que Maquiavel. Então, joga-se essas isso tudo na inteligência de segurança pública, a gente chama de, informação e contra-informação. Você joga uma contra-informação. Como nós temos 2 escândalos grandes, fora outros, né, inclusive estourando aqui em Goiás, Aqui em tem Goiás também. tentáculos para tudo quanto é lugar. Como nós temos 2 grandes escândalos, um compete com o outro, e um acaba, tirando a atenção da sociedade brasileira do outro. Como que você, com mais de 50 anos de jornalismo, como é lidar com isso numa função mais do editor? Como é que ele vê como é que você consegue, tentar chamar a população para o real? É bater naquele fato, insistentemente? Como que você enfrentaria um problema desse? É difícil, porque quando você trabalha com a população que estrategicamente foi deixando, de ser pensante, né, ela foi o quê? Ela está sendo tutelada, ela não é pensante. Então é muito mais difícil. Eu vou dar um exemplo recente de uma coisa maquiavélica, truculenta e ao mesmo tempo genial, de um personagem, não vou citar os locais que começa a dar problema, mas internacional, o Trump. O Trump, começou a ficar sendo citado demais no caso Epstein. O Sim, que que envolve? Envolve pedofilia, horrível, envolve né? coisa horrível, né. Horrível. Aquilo começou a ganhar corpo. O que que ele fez? Para você entender, captação de meninas menor de idade para prostituição e corrupção infantil e de mulheres, inclusive com tráfico de pessoas. É disso que Que eu você estou está falando. falando. Bom, aí o Trump percebeu o tanto que isso não é defensável,
Quem que vai defender isso? Nem a esquerda, nem a direita, nem a beirada, nem o meio. Ninguém defende uma coisa dessa, porque é escabroso. O que ele fez? Ele deixou fazer um negócio contra o Obama e a mulher do Obama, retratando eles como macacos, aquela coisa toda, porque esse fato, quer dizer, racismo, o sujeito aceita, fala: "Não, eu também sou um pouco racista, etc e tal". Aí é abominável, mas é aceitável. O que ele fez? O fato do racismo empanou uma coisa que a imprensa estava ali, muito em cima, e que aquilo era pior. Então ele jogou inteligentemente, né, capciosamente, uma coisa escabrosa também, mas é um escabroso aceitável, vamos dizer assim. Então, Uhum. o que fazem os governos? Eles tentam fazer isso. Por exemplo, o governo Lula também, de uma forma inteligente, para o propósito dele. Me parece que ele é mestre nisso, né? Não, é um mestre Nessa total. questão de jogar Coisas coisas para que esconder outras e tal. esconder outros. Então, o Lula, que é um mestre nisso, um encantador de serpente, o que o Lula fala? "Você pode chegar no meu governo, o que eu faço? Eu falo uma bobagem qualquer". Não só ele, né? Não, não só ele, tô dizendo porque ele Essas tá no grandes poder. personalidades, tá no Não, poder. se você tiver uma pessoa aqui, fala uma coisa que aí a parte da imprensa que não está atenta engole a isca, tira o foco daquilo que estava dar continuidade e passa a dar o foco em outra coisa. Deixa eu te contar um negócio aqui, que eu lembrei você falando aí, na época que o Brizola era governador do Rio, pegaram a Neuzinha, né, É Neuzinho Brizola. a filha dele, Uhum. fumando um cigarro de maconha. Mas aquela época é um escândalo. Então pegaram ela e tal, e aquilo de manhã, foi de manhã e tal, deu aquela manchete nos jornais. Eu era polícia aqui, delegado, a gente acompanhava esses fatos. "Poxa, a filha do governador do Rio" e tal. E quando ele estava saindo, assim, do palácio, chegou a imprensa todinha para entrevistar ele. Aí quando chegou lá e falou: "E aí, governador e tal, isso é coisa do Moreira". Moreira Era Alves, um que era o concorrente dele e concorrente. tal. E ele de repente sai com uma história, assim, que desfocou tudo, desarmou tudo. Então você chamou isso de ovo de serpente? Não, é o encantador de serpente. Encantador, É o é o encantador de disfarce, serpente, né? é o disfarce. E isso é utilizado, evidentemente, desde dos E primórdios, de César, do César. hã, Agora, isso agora é feito com uma força impactual muito grande. É uma por forma de causa da tecnologia, né, monopolizar as redes, as fake news. redes, fake news, e etc tal. Agora, eu pergunto, a sociedade, vai acordar para isso? Quer dizer, ela vai acordar para aquilo que interessa? Eu não sei, porque é o seguinte, a desinformação e a falta de cultura chegou no fundo do poço. É Quer dizer, nós verdade. temos, as pessoas pensantes no país, elas estão cada vez diminuindo mais, certo? E, estão sendo, entorpecidas. Nós estamos, A assim, sociedade está ficando mais ignorante? entorpecida, não é? Entorpecida. É porque Um dia desse você me falou uma coisa muito interessante, Rosebal. Você me disse que você sabe qual que foi a notícia mais transmitida hoje, que bombou e tal? A cor da cueca do Vini Júnior. Quer dizer, essa é um parâmetro da sociedade contemporânea? e até eu digo para você, por culpa, diria, da própria imprensa, Vou é o deixar para você seguinte. me responder isso Tá, pois não. no próximo bloco. Eh, a cor da cueca do Vini Júnior, que tem uma namorada que é não sei da onde, é de Goiás e tal e tal. Essa notícia, essa manchete, ela rende muito mais do que fatos que estão mexendo na vida do cidadão. Rosenval Ferreira vai interagir conosco no próximo bloco, que será o nosso último bloco. Até lá. Você conhece a Telhas e Companhia? Somos uma loja especializada em telhas e principalmente fabricantes das telhas térmicas mais procuradas do mercado. Produzimos com matéria-prima de alta qualidade, garantindo telhas resistentes com ótimo acabamento e alto desempenho térmico. Telhas e Companhia.
A sua cobertura começa aqui. Arrume-se comigo para um dia na educação de Goiás. Saca só essa estrutura. A educação em Goiás tá estourada. As salas têm ar-condicionado, TV e até lousa digital. Aulas. Pega a visão. Somos primeiro lugar no IDEB e temos os melhores professores do país. Aprende aí, Brasil! E com tanto investimento, quem anda sumida é a evasão escolar. Respeita a minha escola. Goiás tem a melhor educação do país. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Olá, meus amigos, minhas amigas, nós estamos caminhando aqui agora já no último bloco desse programa de retomada da Palavra da Verdade aqui no Alô TV com meu amigo Leno Silva. Hoje, um dia muito especial, um programa muito especial, porque nós estamos aqui com essa figura, né? Essa personalidade, mais de 50 anos de serviço de jornalismo, de comunicação, que é um setor, um trabalho muito importante para a sociedade. Nós somos seres que dependem de comunicação. Por exemplo, a Bíblia, talvez a Bíblia Sagrada, uma das palavras mais repetidas na Bíblia, a palavra de Deus é ouça, ouça. Deus está sempre querendo que as pessoas ouçam a sua voz. Então, a comunicação é um senso natural do ser humano. Por isso é que eu resolvi reinaugurar o nosso programa no ano de 2026 com o Reservoir Ferreira. Nós estávamos falando sobre essa crise de conhecimento do mundo contemporâneo, não é? Que ficou ainda mais complexa com a revolução, uma verdadeira revolução da tecnologia, dos mecanismos de informação, até mesmo porque a palavra do ano de 2025 foi isca de raiva, isca de ira. Foi uma palavra em inglês, que ela foi eleita pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, como a palavra do ano. São iscas de raiva, de ira. E ela foi pega, essa palavra escolhida, a partir de discussões de trânsito. Porque o mundo contemporâneo é um mundo doentio. As pessoas estão doentes, porque as pessoas perderam a paz. O remédio que mais se vende no mundo, disparado, é o Rivotril, que as pessoas precisam dormir e não conseguem. Então, hoje você toma remédio para tudo, né? Eu sei que você é um naturalista, uma pessoa que pensa, uma pessoa que reflete sobre essas coisas. Mas dentro desse contexto tão conturbado, dessa contemporaneidade, com os desafios que nós temos, essa crise do conhecimento que atinge o jornalismo, digamos assim, formal, profissional, o que fazer? Olha, educação, educação e educação, não é? Eu vou brincar com você que você, em termos de remédio mais vendido, você está por fora que agora é o PATS 5 miligramas sublingual, né? Quer dizer, é o remédio mais poderoso do mundo. Mas, assim, no arredar Essa estatística foi uma estatística já eu ultrapassada. estou brincando com você, porque você falou Rivotril, mas Já está similar, ultrapassado. só para brincadeira mesmo. Mas veja bem, a crise do ser humano, hoje, contemporâneo, porque nós estamos sendo tutelados, e todo mundo quer tutelar. Por exemplo, eu falei muito recentemente, falei: "Espera um pouquinho, eu fico, como, um atrevimento dizer querendo ser um intelectual, e depois de muitos milhares de livros lidos, etc e tal, por que eu fico, agastado com o nordestino, por exemplo, que elege, há décadas a esquerda como para tomar conta, administrar os estados, sendo que esses estados são os estados que mostram menos índices de progresso em todas as áreas. Segurança, educação, tudo. Então eles acreditam nisso.
Ao invés de nós falarmos: "Pô, mas que povo que não sabe votar". Não, senhor. Eu tenho que pensar o seguinte: por que eles estão satisfeitos com o lulopetismo e a esquerda no Nordeste? Eu tenho que saber o motivo, a motivação. Os nossos pesquisadores pararam de ouvir, né, nós passamos a julgar. Ah, então por que que o paulista, em Goiás, por que que o pessoal é de direita, né? Tem que saber o porquê que a sociedade faz uma coisa. E a partir do motivo você entender to todas as nuances. Mas nós não queremos pesquisar, nós não queremos entender, nós queremos impor. Porque o mundo hoje é de imposição, você abre um celular, a notícia está imposta. A notícia da vez, ela está imposta ali. Então, esse controle, deixa pouca margem para você falar: "Não, aqui a imprensa não vai, se deixar se impor, ela vai impor, ela vai dar a tônica". Então, agora, nesse caso do Banco Bosta, quem está dando a tônica é a imprensa. É. E nós tivemos um poderoso Supremo Tribunal Federal que falou: "Não, o o negócio é comigo". Aí eles falaram: "É com você, Capetinho? Agora que nós vamos ficar em cima". Mudou o tom. Chegaram a dizer que qualquer crítica à atuação do Supremo Tribunal Federal era Seria uma uma crítica crítica à contra a democracia, democracia. não é? Não, Isso. é ir longe demais. Mas então a culpa é de quem? De todos nós que estamos aceitando esse jogo passivamente. E depois vamos reclamar? Cara, os políticos que estão aí não são de Marte, não são de Vênus. Ninguém, o jabuti não sobe em árvore. Então quem os está colocando lá somos nós. E por que nós estamos fazendo isso? Por que há voto em gente aí décadas após décadas que a gente sabe que não vale nada? Alguma coisa está errado, ou alguma coisa está certa. A população quer esse pessoal. Então, eu acho que, olha, quem não entendeu ainda que quem tem realmente as rédeas é o ser humano na sua individualidade, está perdendo muito tempo. Porque, mundo, é um assunto que se for dar um programa. Nós não sabemos o que acontece aqui no setor universitário, não é? É. Mas nós sabemos o que que o Trump diz pro Macron e o que que o Macron diz pro premier do Canadá. Humberto Eco diz que aquele lenhador lá da roça, hoje, ele virou um filósofo, É um filósofo. em termos de Internacional. internacional. Mas ele não sabe qual o machado O que tá mais acontecendo apropriado lá, para lá. cortar a madeira dele. Exatamente. Então, essa ampliação e essa restrição ao mesmo tempo, você amplia os seus horizontes naquilo que você não pode resolver. Aí o que que você faz? Você fica entorpecido com aquilo que você pode resolver. Então, ao invés de eu falar: "Pô, eu quero que o guarda de quarteirão seja muito bom", entendeu? Mas eu quero mudar o comandante-geral das Forças Armadas de Israel, É. entendeu? Então esse é o grande dilema atual. Interessante. É uma sociedade ampla demais e pequena demais naquilo que você pode resolver. Então eu fico 90% do tempo incomodado com o que eu não posso resolver, certo? E não tem nem 10% com aquilo que eu posso resolver. Interessante isso que o Rosenwald, essa cabeça brilhante, essa mente brilhante traz para nós. Eu me lembro de uma frase que a gente sempre repetia quando a gente estava buscando uma dialética para construir programas de governo. A gente dizia: "Olha, nós temos que pensar globalmente, mas atuar localmente". Localmente. Porque às vezes o problema está na nossa casa, na nossa cama, na nossa lareira, nas nossas relações, nos filhos, nas relações mais individuais. Olha, isso aqui daria talvez vários programas de discussão. Eu fico muito feliz de estar procurando contribuir com a sociedade, com a minha parcela de conhecimento, né, para trazer pessoas que são pessoas amigas, mas não só pela amizade em si, mas pela importância que essas pessoas têm na minha vida e na vida do estado de Goiás em contribuição com a cidadania. E essa honra inaugura o ano de 2026 com a palavra da verdade, trazendo o Rosenwald. Eu vou dar um tempo para ele se despedir, nós já estamos caminhando para o final do programa, e aí depois nós vamos fazer, a nossa palavra final aqui, como você já está, acostumado com ela. Doutor Edmundo, eu tenho pouquíssimos homens que ficaram na vida pública com os quais eu mantenho boa relação e muito respeito. Você é um deles.
um homem que passou por vários governos, que poderia ter sido corrompido de forma que quisesse, para descobrirem ou não descobrirem, mas optou por ser um cristão e ser fiel a seus princípios éticos e morais qualificados. Aí eu vejo o seguinte: essas pessoas existem, muitos deles, mas normalmente eles são usados e cuspidos fora do sistema, porque eles também não são muito interessantes. Ninguém quer uma pessoa capaz de dizer: "Não, meu, isso aí eu não vou fazer". E eu pergunto, então, a corrupção que é o que engole, olha, mais do que 1/4 do PIB brasileiro é engolido pela corrupção. Você já pensou se nós diminuíssemos metade? Já pensou o país aumentar 10% do seu PIB com uma coisa, corrigindo metade da corrupção? Aí eu pergunto: "Mas então esses políticos brasileiros". Nada de falar que é político em Brasília, nada de falar que é prefeito, que é governador. Quem corrompe a sociedade é o próprio brasileiro, porque para participar de um processo de corrupção precisa de, na ponta, ter um empresário desonesto que aceita fazer isso, é preciso ter o político, é preciso ter o cara do executivo, é preciso ter gente do legislativo, é preciso ter gente da imprensa que deixa de divulgar. Então é o conjunto da sociedade. A sociedade está aceitando passivamente a corrupção. Ela fala: "Não, e facções criminosas", que dá um outro programa. Outro programa. Outro programa. Aí eu vou dizer o seguinte: quem está alimentando as facções criminosas? É todo mundo que já aceita, inclusive, trabalhar com criminoso. Aceita tirar proveito do sistema. Então, somos todos nós. Porque quando é muito fácil eu dizer: "Não, então eu vizimo dessas coisas". Não, somos todos nós que teríamos que lutar dioturnamente para dizer: "Não, eu sou sozinho, mas não faço parte disso". Como o doutor Edmundo, que foi de uma área muito, com muita sensibilidade, porque o homem da lei, ele fica pertinho do bandido ali. Às vezes faz lá uma apreensão, ganha o profissional ganha 6, 7 mil reais, faz uma apreensão de milhões. Por que que não pode pegar um pacotinho daquele para ele? Não é verdade? Então, fica perto ali. E ele disse: "Não, eu não participo disso". Mas ele, uma andorinha faz verão? Faz. Porque se todos os homens de bem se unirem e dizer: "Não faço", já pensou se todo empresário nesse país dizer: "Não faço corrupção", ponto. Acabou, meu. Nós mudávamos Nós o mudávamos país. o país. Agora a gente quer deixar, não, primeiro os políticos mudam, depois o governador muda, depois o prefeito muda, aí depois eu mudo. Não, aí não muda nada. Essa mudança tem que vir de Tem nós. que vir da gente. Osival, olha, muito obrigado por você ter aceitado esse convite, né, de participar conosco aqui. É você que está nos assistindo, nesse programa que nós estamos retomando, a Palavra da Verdade. A propósito dessa finalização aqui do Rosenbaum, eu tenho que dar um testemunho. Eu sou constrangido a dar um testemunho. Eu servi a vários governos e várias autoridades no Brasil, mas eu servi sempre tendo que dizer não. E eu me propus a isso. Quando era sim, era sim. Quando era não, era não. E às vezes a autoridade que mantém o poder não gosta de ouvir e de ser contrariado, mas eu sempre cumpri esse papel. E eu servi um homem chamado Marconi Ferreira Pereira Júnior, muito novo, ele tinha 35 anos quando ele começou o governo. E eu tenho essa obrigação de dar esse testemunho aqui. Nunca me fez um pedido não republicano. Eu fui diretor-geral da Polícia Civil, presidente do Conselho Nacional de Chefes de Polícia do Brasil todo, fui secretário de Estado da Justiça, talvez o mais longevo da história de Goiás, por 16 anos. Passei por várias etapas de governo. Então eu trago isso com muito carinho para mim. Não como uma jactância, uma vaidade, não, mas com muito carinho e firmeza. Quando tiver que dizer não, diga não. Não aceite ser corrompido por qualquer tipo de vantagem. E assim é o caráter do programa A Palavra da Verdade. E por fim, eu trago uma palavra de Jesus Cristo, que está escrita lá: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará". Num mundo tão complexo como nós estamos vivendo hoje, de muita informa milhões de informação que nós recebemos, a gente tem que ter as condições de depurar a verdade. Talvez esse seja o grande compromisso do homem contemporâneo.
E quando Jesus foi julgado por Pilatos, Pilatos perguntou para ele: "O que é a verdade? Você que fala tanto em verdade, o que é a verdade?" Foi a única vez que ele silenciou, ele calou, como se ele estivesse dizendo: "Ela está diante de você", porque a verdade é um espírito, não é um conceito. A verdade é um ser espiritual. Ela está na formação do caráter de cada um de nós. Essa lição a gente aprende, e essa lição, prazerosamente, a gente traz numa figura que nós estamos estabelecendo uma amizade cada vez mais gradual e fraterna com Roosevelt Ferreira. Um grande abraço a você, a palavra da verdade.